e sobre a renovação, anúncio oficial da chegada do Fico, do Pereira. Põe na tela, Caramujo! As estrelas me trouxeram até aqui, e por elas eu fico. Que isso, hein? Que isso, hein? Até roupeia, meu amigo. Sensacional esse vídeo aí, tá? Não, legal demais, com familiares presentes, Pedrinho ali e tudo mais. Contrato assinado. Ô Samuca, temos bastidores aí dessa notícia especial para todos os cruzeirenses? Tá mutado. Ô, Caramujo, acho que tudo o que já foi divulgado, né, e uma belíssima produção aí, né, comunicação do Cruzeiro, com o pessoal da One Nine, que tem lá um grande cruzeirense, alguns cruzeirenses, inclusive, na equipe, né, um deles, o Jonathan, o pessoal faz trabalho maravilhoso. O Jonathan é um amigo aí que eu fiz na comunicação há muito tempo, e ficou, né, espetacular. Foi no Sesc Paládio, né? E o Cruzeiro reuniu ali. O Cruzeiro até postou a lista de todos que participaram. É uma turma muito grande para produzir um vídeo desse, que é um conteúdo muito legal, né? Acho que o Cruzeiro está de parabéns aí, o pessoal da One Nine, para proporcionar esse tipo de conteúdo. Tem pessoas que não gostam, né? Que trabalham aí em clubes de futebol, e eu acho que isso tem sempre que ser valorizado, né? O Cruzeiro fez um anúncio do Gerson, na renovação do KJ, agora na renovação do Matheus Pereira. Então, como você disse, Caramujo, eu acho que é isso, né? Não é menosprezando a contratação do Gerson, mas é que o Pereira já está muito adaptado, né? E o que a gente tem de bastidores em uma das conversas iniciais, né? O Tite tocou em alguns pontos e ali na virada de ano tava aquela história, né? Porque chegou o clube, sim, muito interessado no Matheus, por ele ser ficar agente livre a partir do meio do ano, né? Ele ficaria, né? Então, clubes procuraram o staff do Matheus Pereira e oferecendo valores altíssimos de luvas. E aí tem uma conversa aqui, outra ali. A coisa avançou mesmo naquela última proposta que o Cruzeiro fez. Eu acho que eu ainda estava nos Estados Unidos. A gente trouxe a notícia no Central da Toca, né? Cruzeiro faz proposta para tornar o Matheus Pereira um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. E a partir dali, o Du Maluf, o empresário dele, esteve em Belo Horizonte mais de uma vez para ajustar todos os termos. O Pereira também entrou no circuito, né? Inicialmente estava mais diretoria com o staff, e aí o Matheus conversou também com outro clube, não abriu negociação em momento algum, mas tinha clube aí disposto a pagar mais de 10 milhões de euros de luvas para pegar o Matheus Pereira livre aí no mercado. E ele deixou muito claro que ou ele ficaria aqui no Cruzeiro, ou então, não sei o que ele ia fazer da vida aí, se procuraria outra coisa fora. No futebol brasileiro, muito difícil, né? Pelo que o Matheus já falou também, é um cruzeirense e está realizando um sonho. Veio para o Cruzeiro num momento em que quem vinha para o Cruzeiro ali
teto baixíssimo, né, de salário. O Al Hilal completou uma parte, o Cruzeiro fez um esforço também ali ainda na época do Ronaldo, mas agora o Matheus Pereira está sendo valorizado, e acho que precisa ser, né, com o futebol do jeito que está também. E o Tite falou pro Pedro Lourenço, eu quero que você faça todo o esforço possível, porque acompanha o jogador e não tem igual. No futebol brasileiro, você não vai achar, e para trazer vai ser difícil. E aí já era a ideia também, né, da diretoria de fazer todo o esforço possível, e terminou com o final feliz, e o Matheus Pereira ficando aí pelo menos até 2028 aqui no nosso Cruzeiro, Caramujo. Não, excelente. E assim, quanto mais detalhes da história, quando a gente para contextualizar um pouco essa chegada do Matheus, a gente vê que é um jogador diferente, né, Caio? E é um cara que conseguiu conquistar aqui no Cruzeiro um espaço, não vou falar em ídolo, porque isso é uma coisa pessoal de cada um, mas é um cara que já conseguiu construir um espaço aqui na história do Cruzeiro, ainda sem ter conquistado nenhum grande título, né? O Caio travou? Acho que travou. Caio Vai travou. nessa aí, Rafa. Achei que ele estava pensativo. Voltou. Voltou. Vai lá, Caio. É isso, Caio. Travei por aqui, amigos. É emoção. É emoção. Caramujo, se eu sair aí, você fecha meu mic, hein, se ficar aberto. Tá. Ô, Emerson, mas eu nem escutei o que você falou. Travou tudo aqui na plataforma, perdão. Eu perguntei sobre essa questão e esse espaço que o Matheus Pereira já conseguiu, né? Digamos, no coração dos cruzeirenses, ou na maioria deles, ainda sem ter conquistado um grande título. Ainda. E isso é difícil, né? Porque a gente sabe que geralmente para um jogador conquistar o cruzeirense, ele precisa ser campeão, precisa ser vencedor, mas o Matheus Pereira, desde que chegou ao Cruzeiro, mostra realmente que é diferente, né? Em campo, com muita qualidade, ajudando o Cruzeiro a conseguir bons resultados. Se o Cruzeiro, por exemplo, foi finalista de Copa Sul-Americana em 2024, se foi semifinalista de Copa do Brasil, se brigou por título brasileiro em uma boa parte dele no ano passado, passa pelo Matheus Pereira, né? Não é por conta dele ter estado em campo que o Cruzeiro conseguiu chegar tão longe e bateu na trave. Não, é porque realmente ele faz a diferença, e aí com esses incrementos que o Cruzeiro tem feito nos últimos tempos, ele fica mais motivado, né? Tanto é que o Matheus, em uma das falas dele, que até o Cruzeiro publicou, ele disse que a grande motivação dele é vencer, né? Ele quer conquistar títulos, e é legal isso ser conectado com a realidade, porque se ele fala isso lá em 2023, todo mundo acharia o Matheus Pereira um maluco, né? Mas hoje a realidade é diferente. O Cruzeiro está preparado, está estruturado para conquistar títulos, e é claro que isso motiva qualquer atleta, ainda mais o Matheus Pereira, que é um torcedor do Cruzeiro, que acreditou no Cruzeiro quando muita gente não acreditava, e ele merece demais ser campeão com essa camisa. Vai ter um tempo bom para isso, para conquistar títulos no plural. E assim, o Samuca começou a falar sobre a época que o Matheus veio ao Cruzeiro, e quando você lembra, né, de como era aquele Cruzeiro, já estava se estruturando, né, já estava numa situação administrativa e financeira muito mais controlada, mas era um Cruzeiro que tinha um teto esportivo, né, por aquilo que investia, pela folha salarial do seu elenco. Então o Matheus, ele topa fazer parte do projeto de um Cruzeiro em que dificilmente ele disputaria títulos nacionais e internacionais, assim, valendo mesmo, né? Ia participar dos campeonatos, mas não era um Cruzeiro candidato a brigar por nada, a não ser o campeonato estadual. E as coisas acontecem, né? Todo mundo lembra aí o que aconteceu, a forma como a SAF é vendida, coisa e tal. E hoje o Cruzeiro é um forte candidato aos títulos. Eu não acho que ele é favorito, mas eu acho que ele é candidato. Tá na briga, e se fizer um bom trabalho, não tem por que não pensar nisso. Ano passado já veio muito forte, e esse ano tende a vir mais forte ainda. Então, talvez nem o próprio Matheus Pereira imaginou, quando ele assinou com o Cruzeiro, ainda por empréstimo lá na primeira vez, essa possibilidade tão real de disputar coisas grandes e de vencer coisas grandes com a camisa do seu time do coração. Então,
imagino que é uma realização pessoal para ele. Fico feliz vendo os nossos sendo valorizados e sendo felizes, acho que a gente tem que valorizar os nossos. Fico feliz em ver a comunicação do Cruzeiro cada vez mais profissional. Se vocês olharem os principais clubes do mundo, todos eles trabalham muito bem a sua comunicação com o seu torcedor através das suas redes sociais e essa valorização da sua própria marca e dos seus, de tudo que tem a ver com o clube. Então, se tem gente aí no futebol brasileiro, como o Samuca falou, que não gosta muito, tá totalmente desatualizado, tá totalmente por fora, e inclusive eu acho que o futebol brasileiro está muito atrás ainda. O Cruzeiro talvez seja vanguardista, mais uma vez, de fazer as coisas bem feitas. Então, fiquei muito satisfeita. Confesso que rolaram algumas lágrimas aqui em casa, a primeira vez que eu assisti. Quando vi Telzinho e a esposa do Matheus Pereira, eu fiquei muito emocionada, porque sei que a família dele é muito importante para ele, tudo que ele já falou. E é isso, cara, eu tô muito, muito contente com o momento do Cruzeiro, né? Essa que é a verdade. Eu sei que o Cruzeiro não é perfeito, se for necessário, faremos críticas, mas como torcedor, eu tô muito feliz com o momento que a gente tá vivendo, muito realizada e muito animada, cara, para tudo que vem pela frente. Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, feminino, base. E é isso, vamos viver, Caramujo. Vamos viver, vamos viver. Inclusive o Cauã Gomes já falou que, ó, se eu me casar, eu vou me casar com esse terno aí. Ternaço, hein? Ternaço. O homem tá bonito, tá? Alinhado. Inclusive aquele talento no cabelo ali foi pensado, hein, Matheus Pereira? Foi pensado. Mas ficou bacana. O Caramujo, e um sorriso genuíno nas fotos, né? Ó. Tem uma outra dele com o Pedrinho, o pessoal até brincou, né? Que era falando de valores. Mais de 3 mil limpo por mês, Samuca. Tá bem agora, tá bem. Mas vamos ouvir o que o Matheus Pereira falou sobre a renovação de contrato. Fala, MPzudo. Amém, Matheus. Amém. 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 E assim, ele cita aí a questão familiar, né? A esposa e tudo mais, o filhinho, que inclusive é carisma puro, o pequeno Theo, né? Quando vai aos jogos ali no Mineirão, mas, cara, a gente vê ali como que... Deu um tchauzinho lá no vídeo, que foi muito legal, velho. Não, o menino é sensacional, o menino nasceu para brilhar. Teve alguém que mandou aqui, já o Cruzeiro já tem que preparar um contrato de formação para o Theo. Mas calma, gente, calma. Não tem nem um ano ainda, uma coisa de cada vez. Mas essa questão familiar, confesso que em algum momento fiquei preocupado, tá? Porque a gente lembra, né, tudo que aconteceu lá no ano passado, aquela situação de Zenit e tudo mais, e como ali já havia, o Matheus chegou a falar numa das últimas entrevistas coletivas que ele deu em Zona Mista, né, ali, ele falou, inclusive, não, a gente tem um desejo de voltar, de criar o filho na Europa, e isso repercutiu muito mal na época. O tempo, ele acabou corrigindo muitas coisas, né? A gente sabe que não foi só o tempo, foram questões de pessoas que estavam dentro do clube também, que estavam atrapalhando um pouco essa relação ali, mas que bom que no final das contas tudo foi superado, né? E hoje o Cruzeiro parece ser um clube que está trabalhando de formas mais claras. Algumas pessoas podem criticar alguma coisa ou outra do Pedro, mas ele parece ser um cara que quando ele entra na equação, numa negociação, é para resolver e normalmente ele consegue ter uma relação muito boa com os atletas. Então, assim, eu acho que passa um pouco por essa coisa de falar no olho e tudo mais. É óbvio que o dinheiro importa, né, gente? Mas tem coisas no futebol também que ganham o jogador e fazem ele acreditar no projeto do clube.